Durante os últimos anos, eu utilizei o modo choque para fazer milhões de reais, para alcançar alguns dos meus objetivos e sonhos mais audaciosos e criar uma empresa de formação de empresários digitais que formou milhares de profissionais. Mas mesmo depois de fazer tudo isso e falar sobre esse assunto, as pessoas ainda me perguntam sobre o tema. E faz um bom tempo que eu não falo sobre isso publicamente, então no vídeo de hoje eu pensei em ir ao Instagram, pegar alguma das perguntas de vocês e responder as dúvidas mais comuns sobre produtividade. Explicar como funciona e todos os benefícios de aplicar essa técnica. Você deve estar se perguntando, o que é o modo choque? É um período em que você diz para si mesmo e sinaliza para as pessoas ao redor que você não está disponível. De acordo com o que vejo na internet, o modo choque estava por aí como um termo muito vago por muitos anos. Mas quando eu comecei o modo choque no início de 2021, logo antes do lockdown, não havia uma fórmula real ou maneira de fazer. Então, eu só posso te contar a minha experiência pessoal com essa técnica. Talvez outras pessoas tenham outras experiências, mas o meu modo choque consiste em não consumir álcool, fazer exercícios todos os dias, mesmo que seja apenas uma caminhada rápida ao parque, e não me entorpecer com substâncias alucinógenas. Esses são 3 dos princípios inegociáveis. Agora, existem vários outros protocolos por aí, como por exemplo o 75 Hard, onde são 5 ou 6 princípios diferentes, mas eles são fixos. E é uma forma que funciona muito bem para algumas pessoas. Mas eu queria criar algo para as pessoas que têm como objetivo o que eu alcancei com a técnica. E então você pode adicionar a sua própria variável. Você pode adicionar de 1 a 3 variáveis extras. Algumas variáveis que fiz no passado incluem orar uma vez por dia e fazer 45 minutos de tempo de tela diariamente. Eu já fiz coisas como seguir uma dieta de baixa ingestão de carboidratos, por exemplo, e você pode realmente fazer o que você quiser. Seja 30 minutos por dia, praticando falar em público, ou 15 minutos por dia, escrevendo um diário, o que você quiser. Esse é o elemento realmente incrível sobre o modo choque, é que você tem esses 3 princípios inegociáveis, mas então você tem de 1 a 3 novos princípios adicionais que você pode escolher. E cada período de modo choque que eu faço é diferente. Muda, vai se adaptando às necessidades naquele período da minha vida. E isso nos leva à segunda pergunta, que é, por quanto tempo deve durar o modo choque? O modo choque precisa durar pelo menos 21 dias. Menos que isso, você simplesmente não tem um compromisso suficiente com aquilo que busca. E para ser completamente honesto com você, até mesmo 21 dias realmente não é o ideal. Eu entendo que para alguns de vocês, mesmo 3 dias é difícil, mas eu digo, quanto mais dias você fizer isso, mais fácil fica. Então, para aqueles que estão realmente lutando e nunca fizeram algo antes assim, testem 21 dias. Depois de 21 dias, você se dá o luxo de fazer uma pausa do modo choque e aproveitar a sua vida. E você pode voltar a aplicar essa técnica por um novo período de 30 dias. Após esse ciclo, você muda a direção e ajusta a duração. Essa é a praticidade dessa técnica. Mais uma vez, a praticidade do modo choque é que ele tem em sua base, em seu núcleo, e então você pode mudar as coisas ao redor dele. Ou seja, você define um protocolo de 21 a 90 dias. Eu não recomendo fazer mais do que 90 dias, porque no final desse tempo eu concordo que você precisa relaxar. Eu sei que você precisa se divertir, quebrar a rotina e depois voltar para ela. O modo choque é um estilo de vida que se adapta muito bem à sua rotina. Há períodos da minha vida que são muito agitados e há muitas demandas para resolver em diversas áreas, relacionamento, finanças, empresa. Às vezes, há noites que eu realmente não consigo dormir direito. E todas essas coisas estão diariamente envolvidas. Mas também há períodos em que eu sei que pelos próximos 60 dias eu estou focado 100% em produzir. Eu estou no meu habitat natural de trabalho. Eu não vou sair para baladas, restaurantes e essas coisas. E para mim, isso significa que nesses 60 dias eu quero extrair o máximo de mim. Eu quero maximizar os resultados nesse tempo. Então, quando eu digo, beleza, eu preciso fazer um período de choque de 30 dias. E esses são os princípios inegociáveis do choque ou nada. Agora eu vou adicionar algumas variáveis extras por cima disso. Pronto. A próxima pergunta é, para qual tipo de pessoas o modo choque é útil? Bom, é simplesmente a melhor técnica para as pessoas que estão cansadas de dizer que vão fazer algo, mas na verdade não fazem. E o modo choque é um compromisso consigo mesmo e um compromisso com as pessoas ao seu redor. A coisa mais interessante que aprecio no modo choque é que desde que comecei a falar sobre ele com amigos próximos,
há alguns anos, as pessoas entendem facilmente e me respeitam. E é no mínimo curioso. Até mesmo meus amigos e pessoas que trabalham comigo percebem. Olha lá, ele tá no período do choque mesmo. Os meus amigos percebem que eu não estou saindo para beber, por exemplo, e são mais compreensivos. Isso se aplica também para a minha família, a minha noiva e todos os relacionamentos próximos. As pessoas ao seu redor parecem entender, porque é um termo muito fácil de entender. Do inglês, significa o modo monge. Então, realmente, o modo choque é para quem é um procrastinador e está começando a se tornar uma pessoa super bem-sucedida, ou qualquer pessoa que queira atingir seus objetivos e entende que precisa passar por um período de alto foco para conseguir isso. A próxima pergunta é muito comum para mim, principalmente pessoalmente, porque as pessoas mais próximas sabem que eu gosto de nicotina. Então você fuma no modo choque? A resposta é sim, eu ainda fumo. Eu já fiz um modo choque onde essa era uma das minhas variáveis. Se eu quero ser extremamente produtivo nos próximos 30 dias, eu não posso querer lutar contra um vício durante esse período, porque eu já fiz isso no passado. Mas assim, para mim pessoalmente eu não encontrei nenhum benefício. Eu sofri todos os colaterais daquele vício. Então eu entendo que quando eu estou em um período de extremo foco e definido muito bem os meus objetivos, eu tenho que ser honesto comigo mesmo e pensar qual é a guerra que eu vou abarcar agora. Porque quando você está jogando em um nível muito alto, a verdade é que o álcool e a nicotina sempre faz parte das reuniões e jantares. Tipo, é quase aquela coisa pela qual as pessoas podem se reunir, você sabe, uma garrafa de vinho ou fumar um charuto. Então, se eu me abstenho disso quando eu estou no choque, eu acabo também eliminando uma forma de estabelecer vínculos em reuniões e conversas pessoalmente. É claro que essa decisão abarca para mim essas responsabilidades de ter, por exemplo, que conviver com as consequências do meu vício. Muitas pessoas com quem faço negócio também fumam, ou se não fumam, elas estão sempre muito interessadas em que eu fale um pouco sobre isso. Como, por exemplo, fumar o seu primeiro charuto corretamente. Então, sim, para mim, pessoalmente, pessoas próximas, eu ainda fumo. Eu sei que isso é um ponto de discórdia para muitas pessoas. E tudo que eu posso dizer agora é que eu acredito que todo alto desempenho só precisa do nosso trabalho. E esse é o nosso tempo sozinho ou o nosso tempo para relaxar. E para ser muito honesto, Michael Jordan admitiu abertamente que fumava um charuto no caminho antes de jogar na cidade. Então, se Michael Jordan, que é um dos melhores atletas da história, fumou charutos e foi capaz de fazer o que fez, só trazendo aspectos positivos a ele, quem sou eu para ser contra? Você entende onde eu quero chegar? Só que é claro, a mesma coisa eu não posso falar sobre o álcool ou qualquer outro vício, por exemplo. Então, a próxima pergunta é: quando você decide o momento certo de entrar no modo choque? A forma como faço isso é que eu sei que no meu ano há certos períodos que são mais movimentados em termos de eventos sociais e empresariais. Então eu prefiro escolher períodos em que consigo ficar sem sair de casa. Curiosamente, no início da minha carreira, eu vivi uma espécie de variação do modo choque. Mesmo sem perceber, por quase 3 ou 4 anos, enquanto eu lançava o meu negócio, eu lembro bem que já ganhava os meus primeiros milhares de reais por mês, eu seguia princípios inegociáveis. Mas voltando à pergunta, como você decide quando entrar no modo choque? Na verdade, é uma questão de se você não está onde você deseja, faça esse ponto final. Se você está perdido e sem garantia de que as coisas vão dar certo, o modo choque é simplesmente uma ferramenta para a aceleração dos seus resultados. E você vai pensar, ok, eu tenho esse período de tempo e sei que as coisas não estão boas para mim. Por que eu não me dedico totalmente e me comprometo com isso e faço disso o modo choque ponto final? Outra pergunta que me fazem é, você ouve música? Se sim, a mesma música de sempre ou você muda? Uma das coisas que você descobrirá e um dos benefícios do modo choque é que ele redefine o seu nível de dependência dopaminérgica. Ouvir música é quase como as refeições diárias que você faz. Você precisa estar muito presente no momento e estar muito atento para comer algo como uma salada e apreciá-la de verdade. Ou mesmo comer ovos e banana todos os dias e ainda assim apreciar. É por isso que quando você percebe quando está mentalmente em pior estado, é quando você deseja fast food e coisas assim. E eu vejo a música dessa mesma maneira. Eu gosto, por exemplo, de rap e acho que há a hora e lugar correto para isso. Mas você provavelmente notará isso quando estiver menos consciente de si. E provavelmente quando estiver mais distraído.
perdido e meio confuso. É nesse momento que você ouvirá a música mais estimulante. E a resposta é, eu ainda ouço música durante o modo choque, é claro. Mas o que eu noto é que durante o período, as minhas escolhas musicais ficam mais silenciosas. Eu ouço muito mais música clássica. Geralmente, essa é a minha preferência no modo choque. Normalmente, nesse período, eu ouço poucas músicas que estão sendo lançadas agora. E eu ouço muita coisa clássica, ou só coisas também sem letra. Coisas que não são muito estimulantes. A próxima pergunta que me fazem é: qual parte do modo choque é mais difícil para você e como você lida com seus relacionamentos pessoais no período? Como eu disse, é por isso que eu gosto do modo choque, porque as pessoas entendem, tanto a família quanto os amigos já foram avisados por mim que eu já estou no modo choque. Assim eu evito chateações e brigas por estar compromissado comigo mesmo nesses períodos. Mas a vida, obviamente, nem sempre ocorre conforme planejado. Então, para mim, pessoalmente, a coisa mais difícil é quando novos compromissos aparecem, como viagens ou obrigações de última hora. E a última coisa que me fazem de pergunta é: quais os verdadeiros resultados do modo choque? Aqui eu só posso falar sobre os meus resultados. E desde que eu comecei a usar o modo choque dedicado no início de 2021, foi aí que a minha vida foi impulsionada para um nível diferente. Aos 22 anos eu fiz o meu primeiro R$ 1.000.000 líquidos. Eu estava sempre faturando bem, mas ainda me sentia confortável desde que comecei a implementar o modo choque. Eu não sei porquê, mas desde então eu enfrentei desafios cada vez maiores em minha vida e senti que poderia encarar sempre novos projetos com confiança. Talvez essa seja a essência do modo choque. Essa seja o modo normal de funcionamento do ser humano. Eu sentia que tinha fortes habilidades, mas não sentia que poderia bater metas arrojadas. Considerando agora, eu realmente sinto que se você me der uma janela de tempo para fazer o modo choque, e contanto que eu não tenha muitas viagens ou muitos assuntos de negócios que estejam me puxando em direções diferentes, onde eu fico tendo que sair de casa, eu sinto que poderia realizar qualquer coisa, francamente. Então, não apenas ter resultados, mas eu poderia dizer também que é fazer com que as pessoas que convivam comigo entendam a minha situação. Porque é uma coisa muito fácil para todo o seu redor entender o que você está passando. Realmente, se você quiser descobrir os verdadeiros resultados e os verdadeiros benefícios do modo choque, deixo aqui o meu apelo a você. Experimente por 21 dias. Outra coisa, eu vou deixar um link aqui embaixo desse meu vídeo para um dos meus melhores vídeos da melhor forma de você começar um negócio digital se você é iniciante, onde eu falo mais especificamente sobre como montar uma empresa digital em 60 minutos. Você pode usar isso como ferramenta para o seu primeiro modo choque. E outra coisa, é claro, como sempre, choque ou nada.